eu comecei como técnica bem tarde. Então, eu, de alguma forma, sei como funciona, ser leiga no assunto. Então, eu fiz uma apresentação para vocês bem suave. Qualquer dúvida que vocês tiverem, perguntem, porque realmente o assunto inteligência artificial não é trivial, como especialistas normalmente costumam falar, né? Já chega falando assim, já com uma propriedade, e a gente não sabe, acaba não sabendo nem os próprios conceitos, né? Então, aqui eu vou mostrar para vocês, vamos desmistificar primeiro a inteligência artificial. O que ela não é, o que ela não se proporciona, não se propõe a ser. Ela não vai substituir o trabalho humano, pelo contrário, ela vai criar empregos, ela vai criar novos cargos, como é o caso de curadoria de inteligência artificial que nós temos, e tantos outros, né? A questão da análise de dados, porque a gente tem tanto dado e precisa treinar redes neurais, nós precisamos de humanos para fazer esse trabalho. O máximo que a gente faz é acelerar esse processo, porque justamente a gente tem uma quantidade de dado muito grande e os humanos sozinhos não conseguiriam, então ela é uma auxiliar do nosso serviço. Outro mito, é só para empresas grandes e com grandes investimentos. Não é. Pequenos negócios podem utilizar a inteligência artificial. Existem plataformas, principalmente no caso da IBM Cloud, né, que nós oferecemos 10.000 chamadas de API em alguns dos nossos serviços, né? Outra coisa importante de falar é que a inteligência artificial está pronta para vocês utilizarem como serviço dentro da nuvem. Então, vocês podem utilizar até para projetos pessoais. Eu quero construir um bot para responder minha mãe no Facebook, que vive perguntando para mim no Messenger se eu estou bem. Vou lá e respondo. Com um bot, eu não preciso responder minha mãe, eu posso criar meu próprio bot, né? Então, para projetos pessoais, para a startup de vocês, para vocês começarem, eu tenho certeza que em um mês vocês não vão utilizar mais de 10.000 chamadas, né, para a nossa inteligência artificial, nosso serviço de inteligência artificial. A inteligência artificial tem características humanas. Ok, ela tem características humanas treinada por humanos. Nós não podemos descartar a importância do ser humano ensinando para ela como se comportar. Tá? Ela, no máximo, vai fazer o serviço de um humano mais rápido, mais eficaz, porque ela vai ter uma base de dados, ela vai percorrer por essa base de dados de uma forma que um ser humano não enxergaria. Então, por exemplo, num serviço de back-office, a gente coloca uma inteligência artificial lá atrás, ela vai ter acesso a dados que um ser humano não teria, porque a gente só tem 2 olhos, né? A gente não consegue, é humanamente impossível, mas ela também não funciona apenas como ser humano. A inteligência artificial trabalha sozinha. Ela não trabalha sozinha. A gente está reiterando aqui que ela não trabalha sozinha. Isso é um mito. Nós precisamos treinar a inteligência artificial. E a inteligência artificial vai dominar o mundo. É o cérebro e o Pink arquitetando. Não, ela não vai dominar o mundo. Ela vai, no máximo, ajudar os humanos a dominarem o mundo, né? Mas a gente sempre vai ter que trabalhar em conjunto. Não tem como separar o nosso trabalho. Ela veio para colaborar conosco. Tá? Eu trouxe para vocês uma pesquisa recente dessa empresa de treinamento de inteligência artificial, que se chama Allegient. Eles fazem pesquisas eles também trabalham com pesquisas quantitativas e qualitativas. E eles fizeram uma pesquisa recente que saiu semana passada, falando sobre a inteligência artificial no mercado. E eles descobriram que 96% das empresas não sabem, têm dificuldade de colocar a inteligência artificial no negócio deles. Eles não têm acesso, eles não conseguem, pelo menos 51% delas não conseguem criar um projeto com inteligência artificial e colocar ele na prática. Fica sempre na POC, fica lá guardado. Eles tentam e não conseguem. 66% encontram erro no business intelligence ou no banco de dados. Quando que há 10 anos atrás a gente ouviu falar de business intelligence? Olha aí, outra nova, né,
novo ofício no mercado, que é extremamente importante, porque a gente precisa saber tratar dado, precisa guardar dado. 51% diz que os dados eram insuficientes, eles não têm dados suficientes, não conseguem guardar esses dados, e para a gente treinar uma inteligência artificial, dado é extremamente importante. 28% não possuem profissionais especializados para a organização desses dados. Qual é a solução? A gente terceiriza esse trabalho. Para isso que servem os serviços de inteligência artificial. Né? Para facilitar o trabalho do desenvolvedor. Esse desenvolvedor que já trabalha com a nossa aplicação e que vai lá e integra esse serviço, que já está pronto, disponível na nuvem, para facilitar o nosso trabalho com a inteligência artificial. O que eu trouxe aqui para vocês hoje? Eu não vou mostrar no computador o serviço de nuvem da IBM, eu vou só explicar como funciona para ver se vocês encontram uma solução para o problema de vocês na prática de inteligência artificial, dando exemplos. Tá? Dentro da nuvem da IBM, na parte de categoria, inteligência artificial, vocês vão ter todos esses ícones aí. Todos esses serviços, eles são separados, são individuais, que vocês podem integrar, como a gente chama são APIs. A gente chama de API, tecnicamente. Tá? São serviços que estão prontos, com uma interface muito legal, muito intuitiva, são fáceis de ser utilizados, tem diversos tutoriais na internet. Nós temos o canal Digital Edu, que a Lilian tinha comentado com vocês, que é um canal onde tem teoria. A gente acabou de lançar no portal a prática, como treinar um chatbot, a questão de intenções, entidades, toda essa parte técnica que vocês precisam saber para treinar essa inteligência artificial, treinar o Watson. Tá? Tem aprendizado de máquina. Nós temos serviço de infraestrutura, um rapaz comentou, nós oferecemos serviço de infraestrutura na nuvem, porque às vezes a quantidade de dado é grande e a gente precisa de GPU, a gente precisa de máquina poderosa, precisa de espaço. E está lá disponível na nuvem. A gente não precisa ter um data center, né, na empresa, não precisa gastar com isso, gastar espaço. E é por consumo. Isso também é uma coisa muito legal do serviço de inteligência artificial, porque você pode pagar pelo quanto que consome. Então, se a empresa ganha e paga para a IBM o quanto consumiu, né? Todo mundo ganha junto, oferecendo serviço. Watson Assistant, o que ele é? É um serviço de chatbot. Mas ele não é só um serviço de chatbot. Ele pode ser integrado com diversas outras APIs, como no caso da API de Text to Speech e Speech to Text. Então, você não precisa fazer necessariamente um bot texto. No Brasil, as pessoas não gostam, a maioria das pessoas que utilizam serviço de atendimento ao consumidor não gosta muito de texto. O que você faz? Você integra com serviço de texto para voz e de voz para texto. E a inteligência artificial está lá atrás, pegando a voz do usuário, que ligou para um telefone, transcrevendo para texto, passando para esse bot e vendo qual é a intenção do cliente, verificando a probabilidade de match com essa intenção e respondendo de acordo com o que um ser humano, que faz a curadoria dessa inteligência artificial, diz para o Watson. Ó, essa pessoa ligou e ela quer uma segunda via de boleto, porque ele pegou através dessa API Speech to Text, passou para o bot e ele entendeu que a intenção é segunda via de boleto. Aí ele vai lá, pega essa resposta no bot, que vem em formato de texto, transforma em voz e responde. Isso é inteligência artificial. Não tem nada de misterioso nela. A gente precisa trabalhar em conjunto. E a gente não pode ter essa ideia mística de que ela vai resolver tudo e que ela não precisa de um desenvolvedor por trás. Precisa de um desenvolvedor para integrar no seu serviço, no seu orquestrador, como a gente chama tecnicamente, né? Na sua plataforma, digamos assim. Ficou claro? Assim como você pode utilizar só o serviço de texto, né? Mas pensem, você já tem 3 APIs, 3 serviços do Watson trabalhando juntos para resolver uma questão.
Então, ele deixa tudo... Todas as respostas, além disso, todas as respostas elas vão ser iguais. Você consegue normalizar, deixar tudo com a mesma... Você não precisa se preocupar em treinar pessoas que vão responder diferente uma da outra, né? A resposta vai ser sempre a mesma, que é uma coisa que atendimento ao consumidor, o pessoal tem muito problema, né? Em deixar padrão, né? As respostas. Watson Discovery é a ferramenta mais incrível, eu acho ela incrível. Você tem um set de dados, e para você, ser humano, procurar alguma informação lá dentro, você vai lá e dá um Ctrl F, pesquisar. Só que se você tiver um set de dados imenso, um ser humano não consegue. O Watson Discovery consegue. Você vai subir suas informações, os seus dados nessa ferramenta, e essa ferramenta vai pesquisar aquilo que você precisa. Que é o caso do nosso carro autônomo. Existe um manual de instruções lá. Eu não quero dar um Ctrl F no meu aplicativo do celular e procurar. O Watson Discovery vai lá, integrado com a API de texto para fala, de fala para texto, responder aquilo que eu preciso. Só que o Watson Discovery, no caso, ele serve para muita massa de dados. No caso do Watson Assistant, você tem uma árvore de decisões, né? Você vai lá e coloca as intenções do seu cliente e o que ele tem que responder para cada intenção que ele identifica. No Watson Discovery, é para uma massa de dados muito maior. E o Visual Recognition. A gente tem inteligência artificial com imagem também. Você pode cadastrar imagens para ele reconhecer. Esse rosto é um rosto de um ser humano. Isso aqui é um microfone. Então, você pega uma massa de dados, o que é um microfone, treina ele dizendo o que é um microfone, o que não é um microfone, e ele vai conseguir identificar. Vai conseguir identificar objetos. E aí, claro, de acordo com o que vocês... De acordo com o negócio de vocês, vocês podem identificar como essas ferramentas podem resolver os problemas que vocês estão enfrentando. E aí eu vou passar nas mesas, conversar direitinho, objetivamente, né, saber, entender da regra de negócio de vocês para poder auxiliar. Então, são essas 3 ferramentas. Nós temos mais... são 15 ou 16 serviços do Watson, do Watson, só de inteligência artificial, dentro da nuvem, que vocês podem consumir e criar. Porque a ideia é essa, você criar uma forma de atender o seu cliente com o uso da inteligência artificial. Eu estou aqui para ajudar vocês. Tá? Tá aqui os meus dados. Dúvidas, por favor. Se ficou alguma coisa, não ficou algo claro, por favor, me falem, que quero saber. Tentei deixar menos técnico possível.